Alô, minha gente querida, aqui é o Fernando Sérgio mais uma vez com você. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia da gente falar da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, né? E batendo papo comigo, como você sempre acompanha nas segundas-feiras, nós temos lá de São Paulo o Luiz Henrique Oliveira. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, ele lá em São Paulo. Nós dois amargando o insucesso dos nossos clubes. O meu Vasco da Gama, que depois de estar vencendo, perdeu por 2-1. Imagine vocês com o gol do Verratti contra. Coitado do Verratti, ele nem sabia que a bola ia nele, né? Mas de qualquer maneira, fazer o quê? Não tem jeito. O nosso goleiro rebateu, fez uma defesa extraordinária, bateu no peito do Verratti e a bola entrou, foi o empate. E depois teve aquele golaço, esse eu não quero nem pensar, porque aquilo era o pombo sem alça, né? Pombo sem asa, não tinha como defender aquela bola. E o Luiz Henrique Oliveira vai contar a respeito do seu Palmeiras. Alô, Luiz Henrique, bom dia. Bom dia, Fernando. Bem, tudo frio por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, como é que você viu o jogo de ontem, meus amigos, contra o Flamengo, quando em pleno Allianz Parque o Verdão perdeu por 2-0? Rapaz, eu assisti o jogo, boa parte do jogo, não assisti o jogo todo, mas eu vi até mais ou menos a metade do primeiro tempo, depois aliás, assisti o primeiro tempo e depois uma parte do segundo, mas eu vi que o Palmeiras, infelizmente, a partir do momento que ele perdeu aquele pênalti, só diga-se de passagem, os dois pênaltis não existiam para cada lado, na minha opinião, nenhum dos dois existia. Principalmente o que dado ao Flamengo, né? Porque o Arrascaeta se joga claramente. Foi um pênalti semelhante também, fazendo uma comparação, no jogo do Grêmio com o Bahia ontem pela manhã, que o Grêmio deu de 1-0. Um pênalti também resistente, que o Bright White se joga na área e o goleiro do Bahia nem sequer encosta no Bright White e o pênalti foi dado para o Bahia. Essa rodada do Brasileirão foi marcada por erros de arbitragem, não só no jogo. Mas eu confesso a você que eu tenho dúvidas se foi inexistente, viu? Dos dois, porque naquele que foi dado em favor do meu Deus, do Palmeiras, do Palmeiras, o cara, a mão dele estava fora da área, mas o pé dele estava em cima da risca, e estando em cima da risca, diz a regra que é pênalti, entendeu? Quer dizer, é dupla interpretação, é muito difícil, concordo que foi talvez rigoroso, mas não acredito que tenha sido erro. E do Palmeiras também acontece o seguinte, nitidamente, o jogador do Flamengo foi puxado. Ninguém passa a mão assim rapidamente no corpo do adversário sem outro motivo que não puxar. Quer dizer, eu acho que houve os dois pênaltis. Mas de qualquer maneira, independentemente disso, isso ficaria em 1-1, né? O grande diferencial foi justamente o segundo gol, né? O segundo gol que aí, como se diz na gíria, fechou o caixão, né? Aos 40 e poucos minutos, Agora, você sabe que eu não sei se você concorda comigo, queria a sua opinião, o que eu vejo lamentavelmente no futebol, eu digo lamentável, porque eu vi o futebol pela TV Globo. TV Globo foi. E o cidadão lá que estava transmitindo, o Paulo Roberto, disse, a gente esperava um jogo mais clássico e na verdade era mais físico. E esse negócio de físico realmente é muito feio, porque era um tal de dar troncada, trancando o outro, puxando para lá, puxando para cá, e você não via uma ou outra jogada de mais categoria. Será que esse vai ser o retrato contínuo do futebol brasileiro? A gente que se acostumou com o chamado futebol arte, o que você acha? Provavelmente vai, porque os jogadores aqui são, além da arbitros, os árbitros também fazerem muita demora nesse negócio de VAR, os jogadores também, não todos, né, mas a grande maioria dos jogadores, eles ficam fisicamente muito fortes, né? Esperando o contato. Quando chega principalmente dentro da área,
é aquele famoso, a malandragem dos jogadores. Eles jogam e o árbitro acaba entrando na do jogador, e mesmo com o auxílio do VAR. Tem no caso de VAR aí, inclusive um jogador aí, isso, no jogo de ontem, voltando ao jogo do Grêmio, eu não lembro o nome do jogador do Bahia, que teria levado o cartão vermelho, depois de revisão, foi revisado pelo VAR, e aí não virou, o jogador não foi, o Bahia não foi mais expulso, aí virou cartão amarelo, foi suspenso o cartão vermelho e tomou cartão amarelo, porque não era um último homem, porque se fosse o último homem seria expulsão, mas depois o VAR analisou e constatou que não era o último homem, então portanto só cartão amarelo. Mas isso daí o futebol brasileiro, Fernando, tá muito truncado, os jogadores fazem muita catimba, muita falta, para muito jogo, aí esse negócio da lei da vantagem, tem árbitro que dá a lei da vantagem, tem árbitro que dá, e já acontece caso, vamos supor, um pênalti, só que antes do pênalti há uma falta antes, e o árbitro manda seguir. É aí que muitas vezes acaba se complicando. Foi o que aconteceu no jogo do Grêmio ontem. Houve uma falta antes do pênalti existir. Aí é uma questão de que teria sido revisto realmente. A Maria Fialho está mandando um abraço para a gente, o Paulo Nunes também, deve ser homônimo, né, do famoso Paulo Nunes, jogador. A Joana Angélica, um abraço, Joana Angélica. A Patrícia Levenato, um abraço, Patrícia. Muito bem, a Maria Fialho é nosso ouvinte de muitos e muitos anos. Agora você vê uma coisa, chega hoje, ou está para chegar, ou já chegou, confesso que ainda não vi o noticiário, o Ancelotti, né? E o Ancelotti exigiu por parte da CBF total autonomia, chegou ontem, né? Total autonomia, e segundo as notícias, no final da tarde hoje será divulgada a lista dos convocados. Você imagina que possa haver muita diferença da lista do... Eu espero que haja, da lista do Dorival? Não creio não, Fernando. Sinceramente, para mim vão ser aqueles mesmos jogadores já praticamente... manjados. Todos, mas praticamente aqueles mesmos jogadores que foram convocados na época do Dorival. Eu acho que não vai fugir disso, porque eu não vejo outros jogadores assim à altura desses, né, que foram convocados anteriormente. Desculpe. Eu não vejo outros jogadores assim. Até tem, só que como eu falei para vocês em lives anteriores, quem convoca, na verdade, não é nem tanto técnico. Pode ser o Guardiola, pode ser o Mourinho, pode ser agora o Ancelotti. Quem convoca é CBF. Não, e há um outro papo que é papo de... o presidente da CBF. Há um outro papo que é papo de internet, né, que o Kaká também foi convocado pelo dedicadíssimo Ancelotti, né, para ser o seu auxiliar. E o Kaká estaria a ganhar R$1 milhão. Para ele, já está milionário, diz ele que não faz muita diferença, mas se não quiser fazer diferença, dá um pouquinho para nós, a gente aceita, né? Exatamente. Ô Fernando, você viu a tabela do Brasileirão como ficou embolada? Eu estava vendo aqui, ainda está faltando 2 jogos para ser concluído, Bragantino e Juventude, Botafogo e Ceará, que vai ser... Foi adiado, não sei por qual razão. Isso. Aí eu vi a tabela aqui, os 4 primeiros, aliás, os 3 primeiros, né? Um ponto, o Palmeiras ainda continua líder com 22, mas o Flamengo reduziu para 21. 21. Um ponto só. E o Cruzeiro em terceiro está com 20. Porque ele venceu o Fortaleza ontem. Tem um detalhe: o próximo jogo, e o Bragantino com 17, que se vencer também vai a 20. Vai ficar 2 do Palmeiras. Olha só. Na próxima rodada, o Palmeiras vai jogar justamente contra o Cruzeiro, que está em terceiro. Só que o Cruzeiro está só 2 pontos. Não, e o que você está falando aí... E o que você está falando aí vale também para a parte de baixo, que o Vasco está lá em 13º com 10 pontos e tem nada mais, nada menos que 3 com 9 atrás dele. Quer dizer, qualquer... Pois é, até o Santos foi para 8. Até o Santos. Vitória, foi a 8. Só o Sport que não ganha de ninguém, que empatou ontem, mas está lá que loucura, né? Com 3 pontos só, que coisa, né? Quer dizer, isso é ruim
e é bom ao mesmo tempo, né? O ruim é que é muito desagradável, dá desconforto, notadamente, para todos os que estão lá embaixo e os que estão lá em cima, né? Ninguém sabe exatamente qual é o real candidato, né? Ou por outra, teoricamente, eu acho que tem, sim, hoje o Flamengo, né? O Palmeiras e o Cruzeiro chegando. E o Cruzeiro chegando. Bragantino Né? também Bragantino também é. Então, entre esses quatro, eu acho que vai surgir ou vai permanecer. Mas ainda tem muito campeonato, né? São 10 rodadas só, tem muito. Quer dizer, tem muita coisa. Ainda não foi concluída, faltam 2 jogos. Mas foram 10 rodadas. O Palmeiras, eu vi aqui, tem 10 jogos, ele venceu 7, empatou 1 e perdeu 2. O Flamengo só perdeu um jogo. Está um ponto atrás só. Eu não acredito. Eu não acredito que vá sair um lá de trás e de repente vai chegar lá no final em primeiro lugar. Mas tudo pode acontecer nessa terra complicada de futebol que a gente está vendo, né? Quero mandar um abraço para Márcia Borges, minha amiga querida, muito obrigado, um excelente dia para você também, Márcia, feliz semana, viu, para todos vocês, inclusive pessoal lá da Confraria dos Amigos do Rádio. Mas como é que está o tempo aí em São Paulo, Luiz Henrique? Tá friozinho, Fernando, durante o dia faz um frio, durante o dia não, minto, à noite, de manhã cedo faz um friozinho. Mas aí durante o dia dá uma esquentada, mas à noite cai a temperatura. Agora, a noite caiu. A noite aqui está caindo, mas agora. Tem que se agasalhar. A previsão hoje aqui no Rio é de 30 graus. Quer dizer, aqui a gente costuma dizer o seguinte: quando tem inverno são 2 dias. Isso é bom e para quem gosta muito de calor, mas eu gosto um clima mais ameno. Mas 30 graus está bem. Agora, quando pega 40, meu irmão, não é fácil, não. Você sabe que são... Imagina 40. Nossa senhora. Nossa senhora. Complicado mesmo. É dose cavalar. É dose cavalar. Pois é, e aí, depois dessa derrota, impacta até que ponto o time do Palmeiras, na sua opinião? O Palmeiras, para mim, é um time, pelo que eu ando percebendo, parece um time da porra. Uma hora tá em cima, outra tá embaixo, uma hora tá em cima, outra tá embaixo. O que tá faltando no Palmeiras é esses jogadores treinarem pênaltis. Porque não é de hoje que os jogadores do Palmeiras não sabem bater pênaltis. É um absurdo. O Piquerez bateu o pênalti ontem, ele bateu muito mal. Ele deu um canto pro Rossi pegar. Eu acho que, desculpa a expressão, eu acho que até a mãe do Rossi pegava aquele pênalti, porque ele bateu muito mal. Não, e uma outra coisa que... Bateu, mas por falar em pênalti, né? Realmente o Arrascaeta bateu aquele pênalti, parecia que ele é assim que tem que fazer. Com força e reto, e o goleiro do Palmeiras nem se mexeu. Né? Ele nem foi no golpe de vista. Mas o pênalti, mesmo bem batido, o Milton Neves sempre fala assim, tem que bater no canto ou bater no alto. Eu acho meio arriscado, porque numa dessa pode bater na trave ou ir pra fora. Mas o pênalti bem no canto e com força. Agora você vê. Mesmo o goleiro cair no certo, ele nunca vai chegar. Tem uma frase aqui no Rio de Janeiro, deve ter em São Paulo também, eu vou tentar suavizar a frase, que diz assim: time, quando tá cagado de arara, o urubu de baixo faz cocô no de cima. É mais ou menos assim. Então, quando eu vi aquela chutaço lá no Vasco, no meu Vasco, que bateu na trave, rapaz, eu falei, puxa vida. Aí fiquei com medo de perder, e perdemos mesmo. Porque quando o time está com sorte, a bola bate na trave e entra, né? Quando não está com sorte, bate na trave, você fica naquela sensação de que poderia ter sido aquilo que não foi. Essa é que é a história. E posteriormente, aquele chutaço do Fluminense que acabou com os sonhos do Vasco de pelo menos empatar, aquilo não tinha defesa, né? Não tinha goleiro que pegasse uma bola daquela, porque foi no como fala, no ninho da coruja, que os narradores geralmente costumam falar, não tinha goleiro que pegasse uma bola daquela. Não tem. Agora, tanto que o Vasco saiu na frente, o Fluminense fez o jogo por 2-1 de
virada. É. Só que o gol de empate do Fluminense foi, infelizmente, uma... Acontece, essas coisas acontecem, bateu sem querer no Verratti e entrou. No segundo gol não tinha goleiro que pegasse mesmo. O Silvio Provenzano, que está com a alma em festa e o coração a gargalhar, né? Grande tricolor, ele me passou uma coisa assim: olha, o gol do Verratti foi irregular, o Verratti estava impedido. E porque realmente é gol contra. Não, e realmente se ele fosse do Fluminense, ele estaria impedido, né? E é uma pena, porque ele é um baita jogador, é o melhor jogador que nós temos hoje em matéria de gol e um dos melhores que estão atuando no Brasil, né? Agora acontece, vai fazer o quê? Ele ia adivinhar que o cara ia... Ele não esperava que a bola fosse bater nele sem querer fosse entrar. Essas coisas acontecem. Deve ser muito chato, deve ter ficado muito chateado. Aliás, parabéns ao Verratti, porque ele ganhou a cidadania cidadão honorário do Rio de Janeiro. É maravilha. Rapidamente, né? Chegou graças ao trabalho. Parece que ele gosta muito não só do Vasco, como do Rio também. E de repente, poxa, legal, uma homenagem bacana a um cara que está fazendo uma diferença num time que tem muita coisa para mudar. O Fernando Diniz, né? Que eu tenho lá as minhas reservas. Mas ele está se portando bem. Tá menos belicoso, digamos assim. Menos daquele jeito constrangedor para os jogadores, né? Dizem que depois, quando ele deu aquele esporro no Chechel, o Chechel estava em que time aí de São Paulo, você se lembra? Ele estava no São Paulo. No São Paulo, né? Então, aí o pessoal já está sacaneando aqui. Carioca faz gozação em tudo, né? Então o pessoal já está sacaneando que ele mal chegou lá na sede do Vasco da Gama, olhou pro Chechel, meu amigo. Mas é claro que é gozação da torcida, né? Outro dia eu vi alguém contando isso, morri de rir. E na verdade, tomara, né? Tudo é lição, né? Na vida tudo é lição, né? Ele fez um trabalho muito bonito no Fluminense, né? Ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, e depois, como muito bem diz o nosso Silvio Provenzano, ele esqueceu de que o esquema estava manjado, as pessoas descobriram como é que era o esquema. É o que acontece com o Abel agora. É o que parece estar acontecendo. O esquema do Abel está semelhante ao do Diniz. O Abel tem horas que ele faz um esquema de jogo mais ou menos igual, mas bem semelhante ao do Diniz. Aquelas famosas bolas de juvenil. E aquilo irrita, né? Aquilo irrita. Tem que ser mais ofensivo, né? Na minha opinião. Eu acho também. Não fica nessas bolas altas, bola aérea. Eu acho ontem, que não tem jogador de qualidade para isso. Ontem as defesas, no tocante ao Vasco, não, no tocante ao Palmeiras e também ao Flamengo, as defesas elas prevaleceram sobre os ataques, né? Essa que é a verdade. Tanto é que foi um jogo de poucos gols, né? E quem falhou, vai se fazer o quê, né? Isso faz parte do show. Mas não deve abater não, porque tem muito jogo aí pela frente. Sim, claro. Mas é chato, né? Você ir no seu... Isso já é um final para o Mundial, que vai começar daqui a menos de um mês, né? A menos de um mês. E o brasileiro vai ficar paralisado, acho que vai ter mais 1 ou 2 rodadas, se eu não me engano, aí vai ficar paralisado até a realização desse Mundial de Clubes e a famosa data FIFA, né? Que tem 2 jogos do Brasil agora das eliminatórias. Só vai voltar, se eu não me engano, só em julho. A sorte, vai ter mais 2 rodadas, a sorte vai ser para quem não participar desse... Vai ter tempo maior para ajustar. É a minha esperança com relação ao Vasco da Gama, não posso dizer o mesmo com relação ao Palmeiras, que o Palmeiras vai competir por mérito do Palmeiras, né? Assim como o Flamengo, o Fluminense. Tem mais um, não? Aí de São Paulo? Tá aqui de São Paulo, no Super Mundial, só o Palmeiras. Aí os 3 do Rio, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Exato, tava faltando. Brasileiros. É verdade. Tomara que a gente consiga pelo menos uma boa colocação. Você está nessa expectativa, não? Assim espero, né? Você vê que tem na Copa do Brasil já
me surpreendeu, sabe no quê, Ah, Fernando? Os dois times alagoanos se classificaram para as oitavas de final. O CSA eliminou o Grêmio e o CRB eliminou o Santos. E o é Retrô verdade. eliminou o Fortaleza. Você vê, são 3 times, sem desmerecê-los, né? É Mas que verdade. tiraram times grandes da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda não se sabe quem vai enfrentar quem, que ainda vai ser feito um sorteio. Jogos É. serão realizados só no final de julho para agosto. Ainda vai ser feito o sorteio. Poderão, de repente, correr até clássico, né? Numa dessa, né? É verdade, Se é eu não me engano, verdade. os quatro times do Rio se classificaram. Daqui se classificou Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Bragantino também se classificou. E vamos ver o que vai acontecer. Os 2 mineiros se classificaram, Atlético e Cruzeiro. E vamos ver o que vai rolar agora. Porque muito provavelmente teremos clássicos nacionais. Não vai ter como fugir, né? Verdade, Mas eu acho verdade. assim, tem time que tem que ganhar, o campeonato não tem que ficar escolhendo adversário. Ah, vamos pegar esse aqui mais fácil. Não. Não Às vezes você pode, pensa que é. o mais fácil, o adversário de menor expressão vai ser mais fácil de ganhar. Nem sempre é assim. Futebol é uma... É uma caixinha de surpresas, né? Como se Caixinha de diz, né? surpresa. É Eu verdade. sempre dizia isso. Daí a Ele tem beleza, razão. né? Daí a beleza do futebol. Que certa feita conversando com um americano e ele estava me falando, não, porque o futebol nosso tem não sei quantos pontos, né? Um monte de pontos. Touchdown é aquela, passa daquela lista, bota a bola no chão, faz não sei quantos pontos e tal. Então, geralmente, a pontuação alta, o basquete também. O futebol é uma pontuação muito pequenina. Aí eu estava tentando explicar para ele que exatamente é por isso que é apaixonante, porque é pela dificuldade de chegar dentro da casinha, né? É pela dificuldade de chegar ali onde tem o gol, né? Porque não é fácil. Você observa taticamente ontem, porque as duas defesas são muito boas, apesar do Palmeiras ter perdido, faz parte, né? Tanto poderia ter ganhado quanto acabou perdendo. Houve oportunidades em que o Palmeiras poderia ter feito o gol e não fez, né? Mas fazer o quê? É aquilo que eu te contei com relação ao Vasco. Eu não estou nem tão insatisfeito quanto o jogo que o Vasco teve com relação ao seu adversário mais tradicional, né? Mas na verdade, não, um dos mais, que é o Fluminense, não deixa de ser. Então o que acontece? Você nota um certo progresso, mas falta quem chute a gol. O grande problema nosso é isso, falta quem saiba centrar a bola bem. O Vasco depende mais das bolas do Verratti. Do Verratti. E os caras não conseguem acertar a cabeça do Verratti, quer dizer, aí é complicado. O Verratti, na minha opinião, fazendo uma comparação, é estilo Romário. Ele tem que estar lá no momento certo, na hora certa, que a bola chegando nele. Ele mete pra dentro, ele guarda. Ele não perdoa. E outra coisa que eu percebo também, Fernando, você já deve ter notado também, em grande parte dos jogos, os gols acontecem com esse negócio do tempo extra aí, depois dos 45. 6, 7 minutos. A maior parte dos gols acaba ocorrendo no finalzinho. No tempo de acréscimo. O cara não aguenta mais. Já nos acréscimos acontece. Quem não jogou, às vezes não entende. É que a batata da perna pesa, pô. Depois de 90 minutos de jogo, você ainda encarar 5, 6, nossa, aí é a hora da distração. Parece que gosta de VAR, né, Fernando? Essa análise de VAR, cada lance de VAR leva... Eu acho que esse negócio de VAR tem que ser analisado rápido, mas agora tem lances de VAR que o árbitro até o VAR analisar... É demorado, é demorado. 10 minutos para decidir um lance. E outra coisa... Aí depois daqui 2, 3 minutos tem outro, fica mais 10 minutos. Aí o futebol vira uma partida de tênis. E uma coisa que é curiosa, que também dentro disso que você está falando, que os técnicos deveriam reiterar, quando marcou o pênalti, a não ser que seja absolutamente errado, aí é complicado. Mas para que fazer toda aquela pressão em cima do árbitro? Ele não vai voltar atrás. Eu nunca vi um árbitro desse voltar atrás, a não ser chamado... Menos que o VAR mande voltar, né? Menos que o VAR mande voltar. Quer dizer, então não adianta ficar fazendo pressão, e é perda de tempo, é perda de tudo, né? Porque você se demora para até pegar o ritmo de jogo. Estou falando do jogador, é um negócio complicado, quer dizer.
Então a gente está vendo isso, quer dizer, vamos ver o que vai acontecer agora com o senhor Lancelotti ganhando quanto? 5 milhões, né? 5 Não é milhões. isso, né? Não, além dos 5 milhões, ele vai ter um jato particular para ele fazer dele o que bem quiser. Ele tem toda a carta branca agora, né? Todo mundo, era o sonho de consumo da CBF, né? Será que eles davam uma bicicleta para nós, não? Oh, se pudesse, né? Se pudesse, quem dera, né? Nossa, se desse um décimo É o país dos contrastes, né? É o país dos contrastes. É o negócio do carro. Você vê a força do futebol, né? Minha Nossa Senhora. Você sabe, eu sempre conto essa história. Há muitos anos atrás, quando eu estava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e eu ia sempre, no início do meu horário maluco, de madrugada, maluco porque eu gostava de fazer, mas não era mole, não. Chegava na rádio 9h30 da noite, né? E saía 3h15 nesse Rio de Janeiro que você sabe que é violento e tal. Para voltar depois da rádio, a voltar. Foram 22 anos fazendo isso, 15 direto. Né? Então o resultado. Aí às vezes eu vinha de carro, às vezes a rádio me mandava o carro para no final do contrato eu ia com o carro da rádio. Mas quando eu ia com o meu carro, eu parava para abastecer. Então eu parei para abastecer num posto aqui perto de casa e tinha um médico falando, já tem muitos anos isso, mas a história vale como se fosse hoje, né? O médico falando, acho que era do Zico, que ia ganhar uma fábula, o Zico estava ainda jogando, ia ganhar uma fábula para a época. Aí o médico falante, né, falando com o frentista, agora você vê, eu sou médico, cirurgião, opero isso, opero aquilo, não ganho nem 10% do que esse cidadão vai ganhar. E aí olhou para a minha cara, aquelas pessoas que não se contentam em falar e quer botar o outro na fria também, né? Aí olhou para a minha cara, o senhor não acha um absurdo? Eu falei, olha, meu amigo, não é questão de achar absurdo, eu vou fazer uma pergunta. O senhor opera, né? Opero. O senhor opera o quê? Ah, opero garganta, nariz, essa coisa toda. Eu falei, muito bem. O senhor fez alguma operação que 50 mil pessoas pagaram ingresso para ver o senhor? Ficou sem resposta. O homem ficou sem resposta. Quer dizer, não é que eu esteja a favor nem contra, mas é um fato. A vida, ela necessariamente não é justa, né? Do ponto de vista dessas coisas, porque é por isso que jogadores de basquete ganham uma fábula, né? É por isso que esses meninos fazem besteira beça, porque imagine se nós tivéssemos 17, 18, 19 anos e você, com essa nenhuma quase experiência de vida, você apanha um caminhão de dinheiro. É um negócio louco, né? Sem dúvida, e que jogador de futebol que não quer isso? Por isso que agora esses jogadores que vêm da categoria de base, se eles já têm um certo assédio de times europeus, assédio no bom sentido, né, para ser mandado, para ser transferido para a Europa. Esse menino agora de vocês mesmo. Agora o Estevão. O Estevão está indo embora. Exatamente. Mundial, ele já não estará mais no e é uma pena, porque é um jogadoraço. É uma pena. Agora o Palmeiras vai ter que enfrentar o Rony de volta, hein? É mesmo. Não só o Rony, tem o Rony, o Scarpa. Meio time do Palmeiras foi pro Atlético Mineiro. Eu não sei quando vai ser esse jogo. Agora é contra o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro está bem. O Gabigol nem está jogando, está ficando no banco. Eu não sei por qual razão que o técnico do Cruzeiro não escala o Gabigol do titular. Prefere deixar o Caio Jorge, atacante, joga bem. Eu acho que talvez seja por isso que o Gabigol está ficando no banco. O Caio Jorge, ele é um pouco mais novo que o Gabigol e faz gol em quase todo jogo. Eu espero que agora contra o Palmeiras, nesse próximo confronto direto em Belo Horizonte no final de semana, isso não ocorra. Agora o jogo contra o Atlético Mineiro vai ser aqui em São Paulo. Eu não sei que data que vai ser depois do Mundial. Mas vai ser um jogo do Rony contra o Palmeiras, o Scarpa e outro. Agora, vocês estão com um cara que era do Atlético Mineiro, né? O Paulinho, que jogou muito no Vasco da Gama. Paulinho, e joga muito, E joga muito, ele é um belo jogador. Ele é um belo jogador. Agora, e o Samir, hein? O tal do Samir que assumiu a CBF.
que 20 federações ou 21 não quiseram votar nele, as outras restantes votaram. Muda alguma coisa? Que eu vi uma entrevista do Ronaldo, o Ronaldão Fenômeno, dizendo que não muda nada. Não, claro que não. Eu acho que trocaram 6 por meia dúzia, porque parece, eu não tenho certeza, que esse novo presidente aí também é da mesma laia do Edinaldo. Não sei se é igual ou semelhante. Mas para mim, tanto que vários clubes boicotaram. O Palmeiras foi um deles, que queria aquele outro. Esqueci o nome daquele outro que estava se candidatar lá, que eu esqueci, não me foge o nome agora. Carneiro Basso, uma coisa assim. Sim. Esqueci o nome agora do outro presidente. E todos os clubes, quando ainda estava o que saiu o Edinaldo, todos aprovaram a permanência deles, clubes da Série A e B. Aí, como não está mais, a maioria dos clubes boicotaram. Quer dizer, é a famosa, no bom sentido, entre aspas, a famosa máfia do futebol, né? A gente sabe que não funciona, né? Mas fazer o que, né, Fernando? Infelizmente a coisa funciona na base do famoso 171 do Código Penal, na base da trambicagem, né? Mas fazer o quê? Você vê que o Ronaldo Fenômeno seria um grande presidente da CBF do ponto de vista internacional. Nossa Senhora, que o homem tem um nome fantástico, é um cara que independe financeiramente da CBF, haja vista que ele comprou na época o Cruzeiro por 100 e tantos milhões e vendeu por 500 milhões. 500 milhões. Fora o que tem e tal, quer dizer, e os caras não quiseram receber o Ronaldo. O Ronaldo viajou a cada federação, os caras não quiseram receber, você vê como é que os caras estão juntados, né? E numa época em que o outro, que foi demitido, né, podemos dizer assim, através da justiça, foi interditado, esse outro ainda estava no poder. Você vê a força do cara. E dizem que esse que foi eleito é da mesma linha, meu Deus do céu. Qual que é? Pra mim, pelas conversas não, pelo que eu ouço de noticiário em redes sociais, para mim esse novo Samira, se não me engano, ele era da Federação de Roraima, se não me engano, esse novo presidente. Nada contra o Estado, pelo amor de Deus. Não vamos pensar que eu estou sendo contra o Estado dele, nada contra. Mas não é dos mais expressivos da federação, né? Nada contra, mas não é dos mais expressivos do Estado da Federação, não é. Então é um negócio meio estranho. Meio estranho. Não posso opinar sobre ele, como que é, né? Mas também não posso. É incrível, vou te contar, não é fácil não. Vamos ver, dias melhores virão, vem aí o campeonato. Você acha que algum dos brasileiros é candidato a ser campeão mundial? Que agora, se não me falha a memória, são 36 clubes, né? Isso, é 32, se eu não me engano. 32. É isso mesmo. É estilo Copa do Mundo e a cada 4 anos, Fernando, com toda certeza. Olha, tomara que queime a língua, mas eu acho muito difícil um time sul-americano ganhar um Mundial de Clubes. Eu digo pelo seguinte, você compara o estilo de jogo que os brasileiros jogam aqui com os europeus. Não tem comparação. Você vê que o Palmeiras vai pegar como adversário o Porto, vai pegar o Inter Miami do Messi, vai jogar contra o Messi. Quer dizer, já é uma parada dura. São os 2 primeiros de cada Agora você vê, eu já estive. Eu já estive no estádio do Clube do Porto, né? E realmente é muito lindo, muito bonito. Lembra um pouco, não diria que sim, esse estádio do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, mas é um pouco mais estilizado. E do Porto, você anda, o quê? 100 metros do estádio, tem um shopping fantástico, o Alameda. Então, mas fantástico, um negócio de doido, sabe? E os shoppings lá em Portugal são muito bonitos, mas esse em especial me apaixonou porque ele tem só como é que chama? Como é que eu diria, gente? Não sei. Tem uma espécie de colunas no meio, sabe? E essa coluna deve ter a altura de um prédio de 4 andares, várias colunas, imagina o tamanho da porta. Então, e aquilo tem 3 andares
e se você for andando, vai mudando de cenário, e tem um cenário em especial que vaza. Falar isso assim, oralmente, teria que desenhar para você ver. Tem um que ele interpenetra, por assim dizer, no meio, como se fosse um barco enorme, ele interpenetra os 3 andares e vão saindo do chão fontes de água que vão até lá em cima e voltam. É um negócio de doido. Negócio de doido. Um abraço, um abraço para o pessoal do Clube do Porto, né? Aliás, lá tem uma bandeira lá do Vasco no estádio do Clube do Porto. São torcidas co-irmãs, a exemplo do que somos com relação ao Palmeiras, né? Que são torcidas amigas, né? Onde o Vasco não estiver, o Atlético Mineiro tá com a loucura. Não, o Atlético a torcida do Atlético é flamenguista. A loucura organizada do Atlético Mineiro é co-irmã também do Palmeiras. A do Vasco e do Atlético Mineiro. E a do Palmeiras são três torcidas unidas. Tá certo, é isso mesmo, tem razão. O Atlético Mineiro. Pensei que você estava falando do Cruzeiro, não o Atlético. A máfia azul do Cruzeiro é com São Paulo. A loucura do Atlético é com o Palmeiras. É verdade, é verdade. Tá bom, meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação no dia de hoje, né? Se quiser dar o recado final, fique à vontade. Sim, torcer para que ver se o Palmeiras agora dá uma melhorada, né? Porque está nas vésperas do Mundial, não pode jogar igual que jogou ontem, não jogou bem. E depois que perdeu aquele pênalti, sabe o que eu fiquei pensando? Olha, com todo respeito, perdeu aquele pênalti batido tão mal, um perdão da palavra, me desculpe a expressão da palavra, mas o Piquerez bateu aquele pênalti igual a bunda dele, desculpa a expressão. Ele bateu muito mal, rapaz. Ele recuou pro goleiro. É verdade. Ele vai perder esse jogo. Aí chegou no segundo tempo, o Flamengo melhorou. Jogou bem melhor, foi mais ofensivo. Tomou o meio-campo do Palmeiras. Falei, é questão de gol, o Flamengo marcar gol. Não deu outra. Fez um pênalti, aí o Palmeiras se abriu. Aí depois, quase no final do jogo, o Palmeiras tinha que ir pra frente, não tinha outra alternativa. Levou o segundo gol. Aí foi a patical, né? Aí tampou, fechou a tampa do caixão. Aí não tinha mais o que fazer. Perder por 1-0, perder por 2, perder por 3. São 3 pontos a menos na tabela. Mas uma coisa é você perder por 2-0 o primeiro tempo. É possível haver mudança, é difícil, mas é possível. Agora, a outra coisa é você tomar o segundo gol, faltando 4 minutos, 5 minutos para terminar o jogo. Pode, mas é quase impossível, né? Tá bom, amigo. Um abraço grande, Luiz. Tá legal, Fernando. Tudo de bom. Boa semana pra ti, viu? Vou acompanhar sempre suas lives de terça, de quinta e de sexta, sempre que puder, viu? Tá bom, querido. Amanhã com a sua espiritualidade, quinta com o doutor Armindo e de sexta com o doutor Silva. Isso. Gosto muito dos comentários do doutor Silva. E agora temos mais um que você perdeu. Nós temos você vai gostar também, que ele faz política, comenta independentemente a situação de política mundial, coisas assim, que é o Dr. Zé Augusto Araújo Neto. O embargador. O advogado, legal, desembargador, verdade. Vai ser às quartas. Ele parece que vai ser às quartas, eu estou na dúvida ainda. Na última sexta-feira, o que aconteceu? Para ele participar, ele tem que participar às 4 da tarde. Ou ele vai participar na quarta-feira ou na sexta, às 4 da tarde, e às 7 da noite tem o Silvio Provenzano. Sexta, falei errado, sexta-feira, sexta-tarde, com ele, com o doutor desembargador, e à noite com o doutor Silvio Provenzano. Aí só com o horário com ele, com o doutor José Augusto, desembargador, aí eu assisto. Ou se eu não puder, eu vejo o VT depois. VT depois. Forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Fernando. Bom dia, tudo Obrigado, de bom. Bom dia. Boa semana também. Tchau. Então, conversamos bem, não é isso? Isso aqui é importante. Você viu aí o nosso querido Luiz Henrique Oliveira. E nós estamos chegando ao final do dia de hoje, esperando que você tenha uma semana ótima, tá bom? Forte abraço.